muito evidente, por exemplo, agora no 7 de setembro, né? Porque no ano passado o 7 de setembro foi usado para fins políticos, né? Houve muitas críticas em relação a isso, e nesse ano não. O governo federal fez algo um pouco mais, vamos dizer assim, discreto, apenas para representar a data realmente, o que era importante, né? Que era o 7 de setembro. Então isso a gente espera que continue, né, acontecendo dessa forma. Mas, enfim, essa é uma discussão que ainda vai ser adiante, né? Então a gente precisa ficar sempre de olho em tudo isso. Tiago, agora são 10h57, a gente já está no finalzinho, a gente precisa já encaminhar para o encerramento. Eu queria agradecer a sua participação hoje, também a participação dos nossos ouvintes que mandaram mensagens por aqui. Já peço desculpas de forma antecipada, não conseguimos atender a todos aqui, algumas perguntas, alguns questionamentos, enfim, algumas notícias, mas enfim, eu agradeço a atenção de vocês. E Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã você está de volta aqui com o Heitor e até numa próxima oportunidade. Tiago, um bom dia para você. Não, amanhã não tô de volta, não. Ah, não, é verdade, agora só janeiro, né? É verdade. Então, um bom feriado para você, uma boa semana de descanso aí para você. Amanhã, o Heitor Fredo aqui de volta. E agora você acompanha o Circuito Fechado aqui com Gustavo Frison e depois vem as informações do esporte. Até mais, Thiago. Obrigado. Bom fim de ano para você. Até mais, Jean. Um abraço para os ouvintes. Feliz ano novo para todos. Um feliz ano novo para todo mundo que nos acompanhou esse ano. E um excelente 2024 para a gente. Dia 3 de janeiro estou de volta aqui. Um abraço e muito obrigado pela sua companhia, pelo seu comentário, pelo seu debate, pela sua cutucada ali, por discordar. Isso é muito bom. Foi um prazer estar com todos os ouvintes nesse 2023. Até o ano que vem. Tchau. Tchau, tchau, gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da Rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. E mais uma vez a música mais pedida dos brasileiros na hora de renegociar as dívidas. Negocia, conta, fatura, boleto atrasado e desenrola. No BB ainda dá para renegociar suas dívidas em 60 vezes e sem entrada, pelo programa Desenrola Brasil do Governo Federal. Desenrola. Saiba mais em desenrola.gov.br. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Consulte as condições do produto e do programa Desenrola Brasil antes da contratação. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Há 26 anos, o programa mais descolado da TV. E como todos já sabem, essa tradicional revista de variedades está de volta em um novo formato, acompanhando de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversando com seus principais personagens, discutindo temas importantes e, claro, trazendo tudo o que acontece de melhor numa das regiões mais importantes do país. Então já anota aí, porque nossos encontros estão marcados, hein? Todas as sextas-feiras, à 1h30 da tarde, pela Band+, e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Agora, chega de papo e se liga nas imagens, que a edição 1210, a penúltima de 2023, em clima de Natal, já está entrando no ar. Para começarmos, nós vamos direto para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos receber Vanderlei de Almeida, vice-prefeito da cidade de Campinas, para falarmos um pouco sobre sua história de vida, o início da carreira política, os desafios inerentes ao cargo e, claro, muito mais. Confere aí, ó. Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vocês sabem, nós trazemos sempre grandes entrevistas para o nosso programa e hoje em especial recebemos com muito carinho e já agradecemos antecipadamente Vanderlei de Almeida, todos conhecem como Vandão, vice-prefeito da cidade de Campinas, também secretário de Relações Institucionais e que eu conheço há bastante tempo, por isso recebo com muito carinho. Seja bem-vindo, Vandão. Gustavo, obrigado aí pela oportunidade. Queria também aproveitar e cumprimentar todos os amigos aí da Bandeirantes. O Vandão eu conheci em 1997. Quando nós iniciamos o Circuito Fechado, nós editávamos o programa na M7, que era uma produtora bastante conhecida na cidade de Campinas, e que o Vandão trabalhava lá. Já faz 26 anos, mais de 26 anos, Vandão. Quase 3 décadas, né, Gustavo? O tempo passou, eu tive uma passagem pela M7 há alguns anos, né? Comecei lá na equipe de produção, né? Produzindo o teu programa, que na época era um programa voltado mais para o público jovem e tal. Cheguei até a direção da empresa, depois a produtora fechou. A partir do fechamento da produtora, eu comecei a minha trajetória de cargo público, porque militância política eu já tenho há mais de 3 décadas, mas ocupar cargo público eu comecei a ocupar depois que a produtora fechou. Aliás, a sua vida perto da política se iniciou com o Jacó Bittar, né? O falecido, nosso saudoso Jacó Bittar. Foi. Minha militância política começa no grupo político do Jacó, que elegeu o Jacó prefeito, né? Na época, na minha região, um grupo de amigos lá se organizou para apoiar um candidato a vereador da minha região, que acabou sendo eleito, né, que é o Arlindo Dutra, que trabalha comigo hoje no Departamento do Orçamento Cidadão, e foi o mesmo grupo que elegeu o Jacó prefeito em 1988. Aliás, e desde o início, aí você iniciou sua trajetória, enfim, e iniciou o trabalho com o Jonas Donizete. Eu acho que naquela época você já tinha relação com o Jonas, né? Já se aproximou dele naquela época. O Jonas vem alguns anos depois, né? O Jonas... ele tinha teve um período no PSDB, né? Ele teve 3 mandatos de vereador no PSDB e ele filia-se ao PSB em 2001, quando o Jacó já está parando a carreira. Entendi. Quando o Jacó está encerrando, o Jonas filia-se e a partir da chegada do Jonas, a minha trajetória com ele também se inicia. Foi com ele que eu ocupei os cargos aí de cargo público, né? Fui para a Assembleia com ele deputado, depois fui com ele para a Câmara Federal, 8 anos com ele prefeito e agora estou com o Dário aí
vice-prefeito e 3 anos secretário. Pois é, e o cargo de secretário de Relações Institucionais você ocupa desde o primeiro dia do governo Jonas, então se for juntar os 8 com mais 3 já são 11, enfim. Para que a gente possa entender melhor o que faz exatamente esse cargo, e é um cargo delicado porque é a relação próxima com a comunidade ou com as comunidades diferentes da cidade, né? O cargo de secretário de Relações Institucionais foi criado pelo Jonas. Ele não tinha nas estruturas anteriores da administração. E o Jonas colocou na secretaria, eu brincava com ele que ele colocou todos os conflitos possíveis, ele jogou lá. No seu colo. Desde a relação com a Câmara Municipal, com as que você falou, né, com as comunidades, com as associações de moradores, com os sindicatos, com conselhos, tudo que é sociedade civil organizada, a porta de entrada é a Secretaria de Relações Institucionais. Fiquei 8 anos com o Jonas, estou há 3 com o Dário, com algumas interrupções por conta de período eleitoral, mas já fechando esse ano 11 anos à frente da Secretaria de Relações Institucionais. E um tema importante desse governo, e que já vem do governo anterior, é o programa de regularização fundiária, né? Isso eu acho que é um dos principais programas do governo, né? Enfim, é onde a população começa a vislumbrar um futuro diferente a partir daí. Sem dúvida. A regularização fundiária ela já existe há algum tempo, né? Sim. Ela teve uma inovação na mudança da legislação federal em 2017, que permitiu ampliar um pouco mais as possibilidades de regularização. O Jonas, quando ganhou a eleição, criou um grupo de regularização fundiária, me colocou para coordenar esse grupo e eu venho tocando essas pautas desde então. O Jonas teve, no período dele, algumas milhares de matrículas entregues, e o governo Dário, a meta é para esse ano chegar a 15 mil matrículas registradas em cartório entregue para a nossa população. Eu costumo dizer, Gustavo, que acho que esse é uma das principais iniciativas, um dos principais programas que tem hoje em Campinas, porque é importante quando você tem a oportunidade de dar uma chave de um apartamento, de um conjunto habitacional, de uma casa, para a pessoa que foi contemplada em algum programa habitacional. É a vitória de uma vida, né? Mas você regularizar, eu acho que é um pouquinho mais. Sim. Porque você reconhece a luta e o trabalho de uma vida inteira. Nós temos comunidades que estão sendo regularizadas que têm 50 anos, 60 anos. Então, quando você entrega a matrícula, porque no começo da regularização fundiária era título de posse. Hoje Sim. é matrícula registrada em cartório, é uma propriedade cartório. registrada em cartório. Então, quando você entrega a matrícula, é reconhecer a história da pessoa, a luta da vida inteira. Foi a casa que ela construiu com a mão dela, de acordo com as possibilidades dela. Então, é sempre muito, muito emocionante você fazer essas entregas. É isso que eu ia falar. Eu acho que é um momento emocionante para quem recebe, mas também para quem está oferecendo essa possibilidade. Porque você vê histórias de vida reunidas ali, né? É gratificante. Eu diria para você que é emocionante e gratificante. Eu tive a oportunidade, fiz várias vezes já, tive a oportunidade de substituir o Dário em entregas por conta de outras agendas que ele tinha, mas tive agora recentemente no Núcleo Novo Flamboyant, e antes de eu ir para a entrega, a comunicação resgatou um vídeo que tinha mais de 40 anos de quando a ocupação começou. Eles foram ter a propriedade regularizada agora, mais de 40 anos depois, mais de 4 décadas. E eu fico aqui, você está falando, eu estou lembrando aqui da sua história, enfim, que eu acompanhei de perto, longe, perto, enfim. E eu estou me lembrando aqui de um vídeo que você postou, onde você, como prefeito em exercício, recebeu a sua família no gabinete. Pô, fiquei tão contente quando vi aquele vídeo, Vandão. Você levou sua mãe, enfim. Eu falei, pô, olha só como a vida é e o que ela pode oferecer, né? Enfim, com o trabalho. Assim, eu tive a oportunidade de assumir a prefeitura nos períodos aí, nos impedimentos do Dário, por 3 oportunidades. Uma primeira oportunidade foi quando o Dário teve Covid, né? Foi um momento muito tenso para a gente ali, e eu acabei não fazendo nenhuma agenda que não fosse as agendas do dia a dia. Né? Eu reuni o secretariado e falei para os secretários que a gente não tomaria nenhuma decisão na ausência do prefeito que fosse possível adiar, e também não adiaria nenhuma medida
que precisasse ser tomado. Mas não fiz nenhuma agenda social, não fiz nenhuma agenda porque o prefeito estava internado, era um momento diferente. Na segunda vez que o Dário viajou para representar a cidade, naquele momento, acho que foi em Barcelona, num congresso de municípios, eu convidei meu pai e minha mãe para ir até o gabinete. E realmente foi um momento de muita emoção, porque meu pai é motorista aposentado motorista de ônibus. Minha mãe é costureira. Então, acho que nem no melhor sonho da vida deles, eles imaginaram estar um dia com o filho prefeito da cidade. Ainda mais numa cidade que nem Campinas. Então, foi um momento de muita, muita emoção mesmo. A pandemia passou, mas as consequências da pandemia ainda estão por aí e vamos encará-las durante um bom tempo, principalmente consequências econômicas. E o PAIS, que foi um programa que chegou justamente para auxiliar, né, a sociedade nesse momento, vem trazendo ótimos resultados, né? Isso é muito bom, né? Porque é a prefeitura agindo de uma forma ativa nessa hora, né? Eu costumo falar, Gustavo, que a cidade acertou quando escolheu o Dário, no momento de pandemia, né, que foi a eleição, escolheu o Dário prefeito, o médico Dário Saad. Sim. Porque o Dário tomou decisões, né, foi um momento muito difícil, né, decisões muito contestadas, foi um momento que as decisões técnicas não tinham a mesma relevância, as pessoas, todo mundo entendia de tudo, sabia de tudo, e o Dário conseguiu... Comentarista de tudo, Comentarista de tudo. O Dário, e a ciência sendo colocada em segundo plano, né? O Dário, como médico, técnico, tomou decisões assertivas, conseguiu conduzir a cidade no momento mais difícil da história, né? Não só de Campinas, da história mundial, né? E o Dário conseguiu tomar decisões assertivas e trazer a cidade no pós-pandemia, e no pós-pandemia ele se revelou como um gestor também tão qualificado, tão eficiente quanto o médico, que foi criando aí. O PAIS foi uma iniciativa que ele tomou, e dentro do PAIS tem um pacote de situações, desde leis de incentivos, né, como também programa de obras. Nós estamos hoje em andamento. Hoje Campinas tem mais de R$1 bilhão em obras só de recursos públicos, fora os investimentos privados, né, do mercado imobiliário. Você que está atuando nessa área agora sabe que Campinas hoje tem um mercado imobiliário aquecido. Gigantesco. Às vezes a gente não se atenta que para um empreendimento acontecer, teve a participação do poder público também na desde aprovação, o início, na celeridade da aprovação, mas vamos ficar só na área pública. São mais de R$1 bilhão em investimento, né? São 16 creches sendo construídas no programa Espaço do Amanhã, simultaneamente, que é algo inédito na cidade. Isso que eu ia perguntar. A construção de 16 creches, ela pretende, então, zerar o déficit nessa área. São, acho que 5 mil vagas que vão ser abertas. É isso. A expectativa é essa? O Dário tem sido contido em falar no zerar, eu estou sendo um pouco mais... Porque assim, nós temos um déficit hoje de em torno de 4.500 crianças. As 16 creches que estão sendo construídas simultaneamente vai gerar 5 mil vagas. Então, nós temos uma grande chance do ano que vem Campinas ser uma das, se não a única, uma das poucas cidades do nosso porte a ostentar a marca de não ter nenhuma criança fora de creche. E esse é um grande desafio, né? Enorme, enorme. Outros prefeitos construíram creche, isso a gente não pode negar. Sim. Mas construir 16 simultâneas é inédito na história da cidade. E agrega aí os bairros que estão sendo pavimentados, as finalizações das obras do BRT, né, que tem a ponte da Transamazônica que está para ser entregue ainda esse ano, a ponte em cima da Bandeirantes que deve ser entregue em janeiro, fevereiro, 14 bairros sendo pavimentados e bairros que têm 40, 50 anos também, a população esperando essas melhorias. Esse programa Meu Bairro Bem Melhor é justamente isso, que ele leva infraestrutura e qualidade de vida, assim, diretamente, né? É isso, você... ao longo desses 11 anos eu lidei com muita coisa. Né? Quando você leva, qualquer benfeitoria que você leva para um bairro, é sempre motivo de alegria. Mas o asfalto é o que coroa tudo, né? A população tem uma expectativa para a chegada do asfalto, que é algo... E quando você consegue, ao mesmo tempo, são 16 creches, são 14 bairros. Então você tem aí obra nos 4 cantos da cidade. No final da nossa conversa, vamos falar do próximo ano. 2024 é um ano de eleições municipais. Como é que você avalia que vai ser essa disputa? E eu queria saber também, Vandão, em paralelo com isso,
a sua pretensão política? Como é que você vê o seu futuro político na cidade de Campinas? Gustavo, como eu falei aqui quando eu me referi à minha família, eu já sinto um cara realizado em estar onde eu estou. Né? Não é só minha mãe e meu pai que não sonhou um dia ver o filho vice-prefeito. Eu também não me imaginei como vice-prefeito. Então, eu já tenho uma satisfação de estar ocupando o cargo que eu estou ocupando hoje. É um motivo de muita honra, de muita alegria. Estou cumprindo isso, estou me esforçando para cumprir bem essa tarefa. E tanto eu quanto o Dário, a gente tem falado muito disso, que para a gente, esse ano aqui não é um ano eleitoral. A gente está deixando esse debate para o ano que vem, porque nós estamos cumprindo um mandato que a população nos conferiu. Mas também não podemos deixar de considerar que o governo está bem avaliado, o prefeito está bem avaliado. Então a gente espera o ano que vem, né, que a população faça o julgamento, né, e espera que reconheça o trabalho do prefeito Dário, né, reconheça aí o que foi feito na cidade nesse período nosso, né, com todas essas dificuldades, porque é um primeiro ciclo de pandemia, é um segundo ciclo de mudanças climáticas. A hora que vocês assumiram, acharam que tinha acabado a pandemia, ela piorou. Ela piorou. O que veio depois foi pior do que o primeiro ciclo. Então, é sempre uma satisfação grande, mas também é um desafio grande, né? Ser prefeito. Hoje mesmo estava conversando com o Dário e ele estava falando da dificuldade, do peso que é, né, você ter que tomar decisões por uma cidade do porte da nossa, né? Então, o debate eleitoral, a gente está deixando ele para o ano que vem, que é um ano eleitoral, mas claro que a gente tem expectativa que o trabalho seja reconhecido, né? Porque a gente não é por falta de esforço, nem meu, nem dele, nem do conjunto da administração. Nós temos nos empenhado muito, esperamos, lógico, que a população faça o julgamento e reconheça esse trabalho. Recebemos hoje Vanderlei de Almeida, o Vandão, vice-prefeito da cidade de Campinas, também secretário de Relações Institucionais da cidade. Daqui a pouco a gente volta. Natal é tempo de união, de entregarmos o nosso melhor, de ouvirmos com o coração. No Natal da LBV, todos os dias convidamos você a fazer parte de um elo de boa vontade, tornando a solidariedade um verdadeiro presente. A mesa farta para quem mais precisa. Junte-se a nós. Quando a LBV ligar, atenda com o coração. Diga sim. Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Acesse bluelord.com.br. De volta, nós agora trazemos para vocês o Arquitetur, um tradicional espaço aqui do Circuito Fechado, onde, através da arquitetura, visitamos endereços importantes da cidade de Campinas para resgatarmos e valorizarmos sua história, trazendo, claro, muitas curiosidades. Se liga aí, ó! Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui, direto da centenária Praça Carlos Gomes, no centro da cidade de Campinas, para acompanharmos com vocês a primeira edição do Arquitetur, o mais novo espaço do programa Circuito Fechado, que vai passar pelos principais endereços da cidade de Campinas para, através da arquitetura, contar um pouco da história da cidade e também trazer muitas curiosidades, sempre com o arquiteto Paulo de Tarso. Se liguem aí que vocês vão gostar. Conosco, Paulo de Tarso, um amigo há bastante tempo, arquiteto, professor, sabe muito da história de Campinas e é justamente esse o motivo pelo qual foi escalado para começar contando um pouco da história dessa praça centenária Carlos Gomes. A cidade começou por aqui, né? Próxima daqui, na verdade. Próxima daqui, provavelmente no Largo de Santa Cruz, que é próximo a essa praça aqui. O que é importante a gente saber é que toda a praça
que nós temos nasce originalmente na Grécia. Você tinha uma coisa que se chamava ágora, que era o local onde as pessoas se reuniam. E tinha um aspecto, além de político, extremamente importante, porque obrigava as pessoas a participar da vida da cidade. Onde as coisas aconteciam. Eram onde as coisas aconteciam. Então a praça guarda uma referência para todos os arquitetos de extrema importância. E essa praça não é menos importante por estar aqui. Ela é uma praça super importante, construída por volta de 1880, no século XIX. A praça ocupa um local extremamente importante dentro da cidade, dentro de Campinas. E essa praça tem um aspecto mais interessante ainda, porque ela abriga alguns dos exemplos importantes de arquitetura, né? A gente tem nessa praça uma obra do Niemeyer, que é uma obra rara dentro do interior do estado, é o único prédio residencial de Niemeyer dentro do interior do estado de São Paulo. É o prédio Itatiaia, que tinha um projeto absolutamente interessante, do ponto de vista que ele é muito diferente do que ele era no seu passado. Esse prédio foi lançado em 1952, construído de 1953 até 1957, por um então empresário que acabou se tornando prefeito da cidade de Campinas, Rui Hellmaster Novaes. E ele construiu esse empreendimento, que era um empreendimento muito sofisticado. O prédio não era o prédio mais alto, porque o prédio mais alto de Campinas vem da década de 30 e nós vamos depois comentar isso. Mas esse prédio tinha um aspecto muito interessante, porque ele não tinha os muros que você tem hoje. Por quê? Porque ele obedecia a um programa extremamente importante para a arquitetura, que é o alicerce da arquitetura moderna estabelecida por Le Corbusier, do qual o Niemeyer era um seguidor. Isso preconizava, por exemplo, o térreo livre. Então esse muro, essas grades não existiam, e ele era uma passagem pública, não era uma passagem privada, como nós temos hoje, essa noção de privacidade para o andar térreo dos prédios. Está se tentando retomar esse aspecto de você trazer para o edifício uma ligação maior com a cidade, principalmente no caso desse que tem uma praça. Então esse projeto é um projeto extremamente importante para a cidade, extremamente importante para o mundo da arquitetura. E curiosamente, ao lado dele, você tem logo passando o primeiro prédio, você tem um prédio que é feito por dois arquitetos extremamente importantes para a cidade de Campinas, Ricardo Badaró e Roberto Leme. Ricardo Badaró já falecido e Roberto Leme continua atuando na cidade, é um dos mais criativos arquitetos que essa cidade tem. Até hoje. Ele continua, ele tem diversas obras na Norte e Sul. Eu tive a felicidade de trabalhar com eles durante 5 anos, durante todo o meu período de faculdade, portanto, eu fui formado pelos dois. É uma escola na escola. É uma escola na escola. Eu tive aula todos os dias, inclusive aos sábados, com esses dois grandes arquitetos. Do lado de cá, nós temos um outro arquiteto que é muito pouco valorizado, que é o Gilberto Pascoal. Que é esse pé da nossa frente aqui, atrás das palmeiras ali. Aliás, precisamos falar dessas palmeiras também, né? Mas temos aquele prédio ali então. O Gilberto Pascoal é um dos arquitetos mais dedicados ao detalhe do projeto. Poucas vezes eu vi um arquiteto que tenha um cuidado tão grande com detalhe. Ele praticamente faz um serviço de tecelagem, um alfaiate da arquitetura. Então, ele é um arquiteto muito importante. Os alunos de arquitetura deveriam estudar esse cara, porque
ele tem uma contribuição importantíssima a dar ao mundo da arquitetura, ainda hoje. Os alunos deveriam colocar, então, uma carteira de escola aqui no meio da praça para estudar o envolto da praça. E, lógico, com a devida ressalva, eu também, o meu escritório tem um projeto feito aqui. Você também tem um projeto aqui. Quando nós fomos contratados para fazer esse projeto, outros arquitetos já haviam se recusado a fazer pelo pequeno espaço. Pelo dimensionamento que o terreno tinha. Um terreno de 10 metros de frente por 30 de fundo. E, por sorte, naquela época, eu tinha como meu projetista o filho de um grande arquiteto chamado Cascaldi, José Roberto Cascaldi. Ele é filho do Cascaldi, do grande Cascaldi, que era sócio do Vila Novas Artigas. Então, eu tive a felicidade de ter a genialidade dele ao meu lado para a gente conseguir desenvolver um projeto, e ele conseguiu uma solução absolutamente fantástica, que é a meia garagem, ou seja, você sobe meio piso, tem a garagem, você sobe mais meio piso, você tem a outra garagem. Como brincar num cubo mágico. É um ajuste muito fino que possibilitou a implantação desse prédio nesse local quando outras pessoas haviam desistido. Eu tenho uma paixão por projetos difíceis. Eu acho que são os melhores. Você gosta de sofrer. Eles instigam a sua inteligência para você tentar resolver e encontrar uma solução. Então, essa praça reúne exemplos importantíssimos de arquitetura, e elas são em função do seu potencial. Você tem aqui também, por exemplo, um arquiteto francês chamado Charles Victor, que fez o Cultura, o Clube Cultura aqui, que infelizmente está aí nessa situação, está vendo, mas é um prédio com uma arquitetura muito interessante do mesmo período dos anos 50 e que deveria estar preservado, porque é uma arquitetura realmente importante. E é isso, um pouco do que a gente vai trazer a partir de agora nesse novo espaço do programa, do Arquitetur. Estaremos sempre com o Paulo de Tarso aqui, mais do que arquiteto, é um professor, e vai nos contar um pouco da história de Campinas. Momentos finais aqui direto da Praça Carlos Gomes. Natal é tempo de união, de entregarmos o nosso melhor, de ouvirmos com o coração. No Natal da LBV, todos os dias convidamos você a fazer parte de um elo de boa vontade, tornando a solidariedade um verdadeiro presente. A mesa farta para quem mais precisa. Junte-se a nós. Quando a LBV ligar, atenda com o coração. Diga sim. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Obrigado pelo carinho e companhia de todos. Lembrando, claro, vocês sabem que nossos encontros estão marcados, hein? Todas as sextas-feiras, à 1h30 da tarde pela Band Mais e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. Vou esperar por vocês. Um Feliz Natal a todos e até a semana que vem com a última edição do Circuito Fechado de 2023. Tchau! Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte na sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes.